Oi, pessoal, bom dia ao nosso público do Brasil e de várias partes das Américas, e boa tarde aos que nos acompanham de Portugal e de outras partes da Europa. Meu nome é Tabata Cortez e eu sou a moderadora da comunidade de suporte da Cisco em português. Sejam muito bem-vindos a este novo webcast. Já tinha um tempinho desde o último que tivemos no mês de julho, mas bom, já voltamos, né? E nesta nova transmissão vamos conversar sobre um tema muito atual e muito importante. Vamos falar sobre o IPv4 mais o IPv6, que é igual a uma rede de nota 10. Mas, bom, antes de começar com este webcast interessante, gostaria de compartilhar com vocês as novidades que temos dentro da comunidade, assim como os próximos eventos. Neste mês de setembro, teremos no dia 28 a participação da Larissa Brito no webcast que teremos em parceria com a Comstor Brasil, onde falaremos sobre os benefícios dos serviços da Cisco para parceiros e clientes. Este webcast vai ser às 11 horas de Brasília, isso corresponde às 15 horas de Portugal. E, bom, então, não esqueçam, 28 de setembro, este novo webcast, vocês já podem se registrar, se vocês estiverem interessados. Também aproveitamos esta oportunidade que temos de falar com vocês para convidá-los a que conheçam a nova imagem da comunidade de suporte da Cisco. Para acessar, vocês podem utilizar o link que aparece na apresentação ou vamos colocar esse link agora no bate-papo. A nova comunidade teve algumas mudanças importantes. Uma delas, que é bom que vocês saibam, é o jeito em como se avaliam os conteúdos. Então, antigamente, vocês podiam avaliar os documentos, blogs, vídeos, ou seja, todo o conteúdo utilizando de 1 a 4 estrelinhas. Atualmente, se o conteúdo for interessante ou de grande ajuda para vocês, então vocês podem avaliá-lo utilizando a opção de útil. E isso imediatamente vai dar 5 pontos aos autores. Isso é para que seja mais simples o processo, né? E, bom, o que vocês podem ganhar com esses pontos? Bom, esses pontos servem porque dentro da comunidade temos um programa chamado Participantes em Destaque, onde as pessoas com maior pontuagem ganham uns distintivos, né? Então, por isso que é importante. Pessoal, durante o webcast serão feitas algumas perguntas. Les pedimos que participem e deem suas respostas, porque desse jeito o Adilson vai conseguir ver que nível de conhecimentos vocês possuem e sobre o tema, e além disso vai nos dar uma perspectiva geral da situação atual do IPv4 e o IPv6 no Brasil. E, bom, agora sim, gostaria de apresentá-los ao nosso especialista Adilson Florentino, quem é tecnólogo em processamento de dados pela Universidade Mackenzie e especialista em redes de computadores pela FASP. Ele também é instrutor Cisco CCSI, possui 4 CCNA em Routing e Switching, Security, Wireless e Voice. E, bom, às vezes colocar toda a trajetória de um especialista em poucas palavras é difícil, né? Mas uma das coisas importantes que ele fez é que ele escreveu o livro IPv6 na prática, que foi o primeiro livro em português sobre este tema. Ele também é consultor independente, atuando em várias empresas em projetos de rede e treinamento, instrutor do NIC.br autônomo, nos cursos de IPv6 básico, com ênfase em serviços e em roteamento. E, bom, durante este webcast também temos a Márcia dos Santos Florentino, que vai nos ajudar a responder suas dúvidas no decorrer da apresentação. Márcia é tecnóloga em processamento de dados pela Unicid, é especialista em administração e desenvolvimento de sistemas de informação pela Uni Santana, instrutora Cisco CCNA, CCAI,
desde 2001. Né? E então ela vai estar respondendo todas as suas dúvidas durante este webcast. Também gostaríamos de lembrá-los que vocês podem descarregar a apresentação deste webcast no link que está aparecendo na tela agora. Para enviar suas perguntas durante este webcast, les pedimos que, por favor, utilizem o painel de perguntas e respostas para que a Márcia possa responder. Então, lembrem, gente, não colocar as perguntas no bate-papo, mas colocar as perguntas no painel de perguntas e respostas, porque desse jeito é muito mais fácil para a Márcia responder. Bom, agora sim, Adilson, muito bem-vindo a esta série de webcasts da comunidade de suporte da Cisco. Sim, olá, bom dia a todos, olá a todos, né, dependendo do fuso horário ali. Sim. É um prazer estar com vocês, né? Gostaria de agradecer aí a Tabata e ao pessoal da comunidade Cisco em português pela oportunidade aí de estar falando desse assunto. Bom, o tema da palestra de hoje é IPv4 mais IPv6 igual a rede nota 10. Pelo título, a ideia é justamente passar o conceito de que IPv4 e IPv6 vão continuar caminhando em pilha dupla, né? Ambos lado a lado por muito tempo ainda, né? Quanto tempo nós vamos ter que ter os dois protocolos na rede, ninguém sabe ao certo, né? E todo mundo que tentou profetizar aí o fim do uso do V4 e quando nós teríamos IPv6 only, errou, né? Então não tem como dizer isso. O fato é que, com a escassez dos endereços IPv4, é fundamental que a tua rede também esteja pronta para suportar IPv6. Então é isso que nós vamos estar ressaltando durante toda a apresentação. Bom, o que nós vamos estar vendo durante a apresentação? Separei aqui os tópicos macros, né, que nós vamos estar discutindo. Nós vamos falar um pouco do IPv6, do novo protocolo da internet, que apesar de que ele não é tão novo assim, como nós vamos ver, vamos falar um pouco do porquê os endereços IPv4 acabaram, quais as causas do esgotamento e quais os impactos que esse esgotamento de endereços vai trazer para as nossas vidas, né? Falar um pouco de implantação de pilha dupla, como colocar V4 mais V6, as consequências de ter pilha dupla, de algumas técnicas de transição para fazer com que V4 e V6 consigam coexistir, né? Nós vamos falar de carrier grade NAT, CGNAT, e alguns exemplos de configuração de V6, serviços em V6, roteamento V6. No finalzinho da apresentação, eu vou mostrar dois sites onde nós vamos estar comentando um pouco a respeito de como anda a implementação de V6 no Brasil, né? Aí nós vamos ter números que vão estar tratando aí do assunto. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né, de falar um pouquinho do protocolo, né? Eu coloquei uma imagem fazendo uma brincadeira, né? Que as pessoas pensam assim, pô, mas IPv6 é um bicho de 7 cabeças, né? Na verdade, não, né? Eu fiz a brincadeira que, na verdade, o IPv6 é um bicho de 2 elevado a 7, né? 128 bits. Então, é uma hidra mitológica, né? Um monstro que, a princípio, as pessoas têm muito receio disso, né? E existem algumas razões. Primeiro, o endereço não é amigável, né? Eu imagino o pessoal do NOC, né? Alguém lá de um centro de atendimento ali. Senhor, por favor, poderia passar o seu IP, fazer um teste de conectividade, fazer um teste de ping, né? Pois não, meu IP é 2001, 0DB8, faca, bola, 0007, CC1E, 0000, 0001. Acho que os primeiros 30 minutos do atendimento é só para conseguir identificar o IP, né? Vai ter que pegar o atendente e treinar ele naquele alfabeto fonético, né? Então, qual é o IP agora? Alfa, Bravo, Charlie, Foxtrot. Porque o endereço, na verdade, ele não é nada amigável. E não foi feito para ser amigável mesmo, né? Ele foi feito para ser escalável, para que você tenha uma quantidade muito grande de combinações possíveis.
Então, eu diria que o DNS, que já é muito importante nas redes de hoje, vai ser ainda mais importante nas redes do futuro, né? Para que você consiga... vai ser muito mais fácil tratar a máquina por micro 1, né? Do que essa quantidade gigantesca de símbolos hexadecimais aí, né? Bom, então, o que acontece? A gente tem algumas coisas importantes para ressaltar quando faz falar aí de V6, né? Primeiro, a gente tem uma mudança de paradigma muito grande, né? Eu brinco com os meus alunos em sala de aula, né? Isso eu faço nos cursos do NIC, nos cursos físicos que eu ministro. Eu falo que nós fomos doutrinados na gerência da miséria. Nós temos dó de gastar IP. É verdade ou não é? Quem tem dó de gastar IP aí, levanta a mão. Porque, na verdade, desde quando eu me conheço por gente, desde quando eu aprendi redes, né? O professor na faculdade, no curso técnico, ele já ensina para você, olha, para você conseguir dar IP para 20 máquinas, você tem que emprestar bit, roubar bit, fazer toda uma maracutaia binária ali, para que você consiga efetivamente a máscara certa. Aí você vai chegar lá que 1/27 vai te dar 30 hosts válidos, né? Aí você corta a cabeça, corta o rabo, né? Tira o primeiro, tira o último, a combinação. Aí você vai ter aí 30 hosts. Se a tua sala tem 20, você tem uma escalabilidade de 10 hosts ainda, né? Uma escalabilidade de mais 50%. É isso que eu estou chamando de gerência da miséria, né? Essa história de fazer malabarismo com os bits, pegando bit emprestado, fazendo subrede, onde cada IP conta, né? Essa é a grande questão. A gente vive nisso porque, na verdade, os IPs são escassos, então cada IP, principalmente quando fala de IP público, né? Cada IP conta. Então foi criado um protocolo novo, na verdade não tão novo assim, né? Em 98 foi criada uma RFC com uma quantidade maior de endereços. Porque o IPv4, quando ele foi criado, a gente não pode esquecer que IPv4 foi criado numa época em que eu brinco que internet não existia, né? Então, rede, comunicação era conversa entre doutores, né? É o doutor de Stanford que ia trocar ideia com o doutor do MIT. Então, não existia hacker, cracker, era um mundo assim puro, por assim dizer, né? A internet, a rede, como a gente conhece hoje, só começou a perder a sua inocência, por assim dizer, na segunda metade dos anos 90. Então, ninguém imaginava que a rede ia crescer tanto, né? Eu falo que, na verdade, IPv4 na verdade, foi um projeto, foi um beta que deu muito certo, né? E foi adotado em escala global. Ninguém imaginava que 2 elevado a 32 bits, né, 4 bilhões de combinações, ia se esgotar. Mesmo porque, naquela época, há 30 anos atrás, o mundo nem tinha 7 bilhões de habitantes, né? Mas as coisas mudaram muito. E agora você tem um crescimento gigantesco, né, com essa questão da internet das coisas, de tudo colocar na rede. Você tem um consumo de IPs, uma necessidade de IPs muito maior. Tá? Isso, de um certo lado, nos preocupa, porque a grande maioria da rede, a maior parte da rede mundial, isso não é só Brasil, não está preparado para isso, para esse novo cenário. Por outro lado, é interessante porque onde há desafios, há oportunidades, né? Eu coloquei aqui brincando, geralmente em marketing, procura se ressaltar que o teu produto é o primeiro, é o melhor ou é o maior, né? Então, é uma excelente oportunidade para procurar sair na frente e dominar aí o IPv6, para que você consiga fazer um projeto de adoção de IPv6 a longo prazo, diluir custos, né? Então, para o lado da empresa, é importante isso para que ela consiga diluir os custos ao longo do tempo. E para o profissional, acho muito importante porque é um mercado que, cedo ou tarde, né, já se começa a ter necessidade de um profissional que ainda não existe. Né? Um profissional que ainda não tem aí o domínio pleno de V6. Bom, as mudanças são
inúmeras, né? Temos muitas diferenças entre V4 e V6. A começar pela própria estrutura do protocolo, né? Então, no cabeçalho do IPv4, por exemplo, você tem um cabeçalho de tamanho variável, né? IPv4 varia de 20 a 60 bytes. Apesar do cabeçalho base ser 20 bytes, ele pode ir até 60 com um campo options aqui, né? Já a V6, ele tem um cabeçalho de tamanho fixo, 40 bytes. E é interessante notar também que, apesar do IPv6 o endereço ser 4 vezes maior, né? 128 é 32 vezes 4, né? Ele só é o dobro de tamanho do cabeçalho base, né? Eu tinha um cabeçalho base, tirando o campo options, só de 20 bytes, eu tenho um cabeçalho base de 40 e sempre tem 40. E ele foi limpo, né? Então, tem campos que foram removidos, né? Por exemplo, você não tem mais checksum, toda a parte de controle de fragmentação de pacote ficou para cabeçalhos extra, que são os cabeçalhos de extensão. Então, você tem aí um cabeçalho bem mais enxuto, né? Para que se possa trabalhar, né? Então, tudo que é de tamanho fixo, né? O processamento em hardware, né? Ele é melhor também, né? A gente vai estar falando um pouquinho dessas novidades. O que salta aos olhos é a gigantesca quantidade de endereços. Mas IPv6 tem outras promessas para o futuro, né? Como, por exemplo, pacotes de maior tamanho, né? Com IPv6 eu consigo suportar pacotes de até 4 GB de tamanho. Não errei, não é mega, né? 4 GB, né? É um pacotão mesmo. Então eu consigo rotear uma única vez e transmitir grandes quantidades de informação, tá? Bom, o que acontece? Então, como eu falei para vocês, o que mais salta aos olhos é a questão da quantidade de endereços, né? 2 elevado a 128, 340, 1 decilhões de endereços. IPv6 também ele facilita a engenharia modular. Qualquer inovação que for ser criada em V6, eu posso criar um cabeçalho de extensão com essa novidade. Então, por exemplo, quero trabalhar com criptografia, com IPsec, né? Os cabeçalhos AH e ESP. Agora eu tenho um cabeçalho extra que vai aparecer antes dos cabeçalhos de TCP e DP, trazendo essas informações complementares. Uma outra coisa que muda muito também no mundo V6, né? No mundo V6 a gente tem uma dependência muito grande do protocolo ICMP. Tá? O ICMP continua sendo portador de mensagens ruins, né? Destino inalcançável, outras tragédias aí, né, que acontecem com os pacotes que não são entregues, mas ele também assume as funções dos protocolos ARP, HARP e GNP. Então isso tudo é feito por ICMP. Para quem trabalha com segurança, né, o que pega aqui? Se alguém tem aquela mania de colocar uma regra no firewall lá, deny ICMP NN, simplesmente a tua rede vai deixar de funcionar, né? A rede não funciona mais, porque tudo, na verdade, ele usa ICMP para descobrir vizinho, para aprender endereço, para descobrir o tamanho do MTU da rede, para tudo se usa ICMP, tá? Então, assim, a segurança, a gente tem desafios de segurança grandes aí, apesar de que, como IPv6 é o irmão mais velho do V4, ele nasceu depois, né? Ele já tem algumas preocupações de segurança na tua estrutura, coisas que o V4 não tinha. Então, assim, em contrapartida, ele é desconhecido, né? Mas a partir do momento que o IPv6 se tornar mais conhecido, nós temos mais features de segurança para ele do que no irmão mais velho dele, do V4. O próprio IPsec, né? Na verdade, ele foi criado para IPv6 e depois portado para o V4, né? Pouca gente sabe disso. Bom, a primeira coisa que se tem dificuldade quando se fala de IPv6 é a questão do endereçamento, né? Falei para vocês que a gente está acostumado num mundo de IPv4 que a gente escova muito os bits, né? Eu faço bit emprestado, aquela maracutaia toda. Você até pode abrir os bits em IPv6 para você ter, por exemplo, redes com máscara quebrada, né? Então, eu recebi um /32 do NIC, por exemplo, né?
eu quero quebrar em 2/33, 4/34, posso pegar bit a bit, né, e fazer de forma parecida como nós fazíamos no mundo V4. Só que assim, qual que é a boa prática? Como nós temos uma quantidade gigantesca de endereços, a sugestão é sempre trabalhar com múltiplos de 4, tá? Então, por exemplo, eu tenho 1/32. Ao invés de quebrar em vários em 2/33, eu quero 2 metades. O que eu faço? Qual que é o múltiplo de 4 mais próximo depois de 32? Seria o 36. Então, eu pegaria os 4 bits emprestados, né? Se eu pego um símbolo hexa inteiro, que tem 4 bits, os bits valem 8, 4, 2 e 1, com esses 4 bits, de tudo 0 até tudo 1, eu consigo escrever 16 combinações, né? Então, por exemplo, se eu quebrar esse 32 em /36, eu vou ter o 2001 DB8, 0, 2001 DB8, 1, 2, 3, 4, 5, até o F. Dilson, mas se eu quebrar o 32 em 36, eu vou ter 16 redes. Não faz mal, você pode usar apenas a rede 1 e a rede 2, por exemplo. E as outras ficam para uso posterior. Uma coisa que é importante em V6, que as pessoas teimam em relutar, em aceitar, é que a gente não se preocupa mais com a quantidade de host. A gente se preocupa em quantas redes vai fazer. Quantos hosts, a gente vai ver que você tem, na verdade, 2 elevado a 64, né? Os últimos 64 bits são para host. Então, assim, a tua rede Ethernet, ela vai chegar no limite físico muito antes de acabar o endereçamento. Você não vai nunca colocar numa rede sem fio, lá no Wi-Fi, colocar 2 elevado a 64 combinações de host. A rede vai parar muito, muito antes disso. Então, assim, a quantidade de elementos de host deixa de ser limitação para as redes, tá? Essa é uma diferença importante de se ressaltar. Então, assim, a configuração também muda algumas coisas, né? No mundo Cisco, né, que é o nosso foco aqui, o que acontece? Em alguns fabricantes de PV6 vem ligado, em outros fabricantes de PV6 vem desativado. Uma boa prática, né, como a Cisco faz, ele deixa o IPv6 desligado. Por exemplo, o roteamento numa caixa IPv6, numa caixa Cisco, ela já vem com o IPv6 desligado. Então, você precisa dar o comando IPv6 Unicast Routing para conseguir efetivamente trabalhar com IPv6. Alguns fabricantes deixam ligado e, às vezes, isso pode ser uma ameaça de segurança, né? Uma falha de segurança. De repente, o cara fez o firewall bonitinho ali em V4, esqueceu o V6 aberto, alguém começa a explorar o uso do V6 aí na rede. Outra coisa são as maneiras de configurar o endereço, né? No mundo V4, basicamente, você só tem 2 formas de fazer a configuração de endereço. No V4, ou você coloca IP estático ou usa DHCP. Apesar de você ainda ter DHCP no mundo IPv6 e ainda ter configuração estática também em V6, aparece para a gente a questão da autoconfiguração, né? Ou seja, você pode definir um prefixo e o sufixo, né, que é a parte de host, pode ser aprendida automaticamente. E a implementação mais conhecida disso é usando o MAC address, né, o que a gente chama de EUI64, onde ele aproveita o MAC address para a parte do host, para gerar o ID de host. E aí você pode fazer, então, de várias maneiras, né? Você pode, por exemplo, você, na verdade, não precisa nem colocar um IP no braço, né? As interfaces de IP, se você, por exemplo, num roteador Cisco coloca lá IPv6 Enable, a interface já gera um endereço FE80, que é um link de conectividade limitada, né? Parecido com o endereço APIPA lá, o 6954 do V4. Só para comunicação local, eu consigo fazer 2 máquinas conversarem. Você pode não colocar IP, aproveitar o IP de uma interface que já tem. Por exemplo, eu tenho uma loopback que já tem IP. Eu posso colocar IPv6 a numbered e dizer que ele vai usar o IP de uma outra interface já existente. Eu posso colocar um endereço definindo o braço os primeiros 64 bits e aprender os outros 64.
O FE80, que é o endereço de conectividade limitada, ele já é criado por padrão, né? FE80 e vem os últimos 64 bits, que é o MAC address. O endereço fica longo. Se você quiser, no mundo Cisco também, você pode colocar um link local mais amigável, tipo FE80:2.2.1. Então, se você pode colocar um FE80 na mão e dizer que vai usar ele como link local. Então, existem várias maneiras de configurar isso. Eu deixei aqui para vocês, quando vocês baixarem essa apresentação, um tutorial que está lá no blog, né, que eu escrevo, Netfinders Brasil, com essas diferentes maneiras de configurar IPv6 nos roteadores Cisco, né? Colocando IPv6 todo estático, recebendo do vizinho o prefixo para gerar o sufixo localmente, editando o link local. Então, todas essas opções de configuração estão disponíveis nesse tutorial rápido aqui, tá? Uma coisa que eu acho importante é que a principal mudança de paradigma aqui, né, o formato do endereço sempre é o maior desafio, né? Então, você pega para configurar, por exemplo, algo grande, né? Você pega ali 30, 40 linhas de configuração. O cara digitou lá 2001, DB8, 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 DB8. Lá pela linha 37, o cara escreve BD8 ao invés de DB8, né? Em vez de pensar em database, pensou em banco de dados. Então, em vez de DB, BD. Você nunca vai enxergar esse erro de digitação, né? Vai começar a perder tempo com debugs. Então, acho que o formato do endereço é o mais desafiador para se acostumar. E outra coisa, né? Se você colocar o 2 pontos, que representa o bloco, 2 pontos, que é bloco em branco, numa outra localidade, vai dar um endereço totalmente diferente. Então, esses são desafios aí que o IPv6 nos traz. Outra coisa, no mundo Cisco, quando você erra o endereço V4, basta você bater outro em cima, né? Aqui não adianta, se você colocar outro endereço V6, você vai ficar com errado e com novo, né? Porque você pode ter vários endereços na mesma interface. Diferente do V4, que só tem um IP primário. Bom, nesse mundo de endereços, né, o que a gente tem aí como boas práticas para se usar de máscara, tá? Tinha colocado aqui essas boas práticas que nos dá aqui é o NIC-BR aqui no Brasil, né? O Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br. Usuário doméstico, alguma coisa de /56 a /64. Uma aplicação simples, como por exemplo um smartphone aí, 1/64, uma rede só para ele. Uma empresa poderia receber 1/48. Um link ponto a ponto, que é aquilo que a gente usa geralmente aí num 1/30 ou /31, né? No mundo V4. A ideia é usar 1/126. E a loopback, que é um endereço para representar algum serviço aí no router, né? A gente geralmente usa /32 no mundo V4. O equivalente é 1/128. Então, isso daqui, pessoal de operadora, quando a gente fala, começa a se contorcer, ter espasmos, né? Falar que não pode, que é muito desperdício, né? Eu até coloquei uma brincadeira aqui embaixo, no pensamento da gerência da miséria, né? Se possível, o cara ia querer entregar 1/128 dinâmico ainda, né? De tempos em tempos, renovar aí, para fazer render mais os endereços. Não precisa disso, né? IP fixo, agora você vai poder deixar alguma coisa, um bloco de redes fixo para o usuário. Tem muito endereço. A quantidade de endereço é gigantesca, né? Essa é uma mudança de paradigma importante de ressaltar. Bom, aí nós temos a primeira questão que é colocada aí para vocês, né? Como está a implementação de IPv6 na empresa? Então, você tem 3 opções aí. Se você vai colocar se a rede já suporta, já tem pilha dupla, já tem V4 e V6. Se a sua empresa não tem planos de implementar V6 a curto e médio prazo, ou se a rede já tem um plano e está implementando aí de forma gradual o protocolo. Vocês vão ter 5 minutinhos aí para poder responder. Então, peço que vocês aí, enquanto eu vou comentando, né, maneira de vocês voltarem e responderem a questão. A principal questão, né, a pergunta que não quer calar aí é a seguinte:
Pode, Wilson, você está dizendo que a RFC do IPv6 já está definida aí desde 98. A gente tem quase 20 anos de IPv6 aí, né? Pelo menos do protocolo constituído e maduro. Por que até hoje não se implementou o V6, né? Por que V6 anda, como diz aquela música antiga, né? A passos de formiga e sem vontade? Por que IPv6 se rasteja ainda, e não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A resposta é muito simples, né? E aí, provavelmente, a gente vai ver com relação ao que vocês responderam, como a maioria das empresas pensam. IPv6 é um projeto que tem um custo, mas não tem um retorno imediato, tá? A operadora adoraria criar um serviço, sei lá, um 6V6, um 6Velox, e cobrar mais pelo serviço para pagar a conta, né? Mas não tem como, porque o usuário compra conectividade, ele quer acessar o site. Se ele vai usar por V6 ou V4, esse é um problema da operadora, do provedor, né? Ele não tem nada a ver com isso. Essa é a grande questão, né? Então, todo mundo empurrou com a barriga. E quando eu falo todo mundo, é todo o planeta mesmo, né? Nos últimos 10 anos aí, havia uma ideia de que o IPv4 ia acabar, mas não se sabe quando, né? Então o pessoal vem empurrando com a barriga. O grande problema é que o esgotamento realmente bate as portas, né? Aqui na nossa região, América Latina e Caribe, a gente já está no que é chamado de fase 3 do esgotamento. O que é essa fase 3? Agora, somente novas empresas, né, novos sistemas autônomos, é que podem adquirir endereços, blocos IPs, V4. Somente uma nova empresa. Empresa que já tem o bloco antigo não pode receber mais blocos, tá? Isso já é algo complicado para quem tem uma rede rodando, ela começa a crescer. E qual vai ser o jeito? Vai ter que usar NAT, não tem outra solução para isso, tá? Então, aqui eu tinha colocado para vocês aqui, IPv4, projeto experimental, IPv6 cresceu, começou a faltar IP, principalmente a partir dos anos 90 aí, né? Quais são as razões da escassez? A gente tinha separado duas coisas interessantes aqui também. É verdade que a rede cresceu muito. A internet, como a gente conhece hoje, cresceu mais de 400% nos últimos anos. Mas a gente tem um outro problema que, assim, no tempo das vacas gordas, os IPs foram muito mal distribuídos. Tem empresa aí que é dona de um /8. Tem empresa que é dona de um /16. Sabe o que é isso, cara? Tem 16 milhões de endereços, né, no caso do /8, 65 mil endereços válidos no caso do /16. Então, empresas que não vão usar isso estão esperando ganhar com o IP, né? Estão guardando o IP na gaveta, fazer especulação com o IP. Tinha que ter um MSP, né? Um movimento do sem IP para tentar fazer uma reforma agrária desses IPs aí. Infelizmente, tem muita gente que guardou grandes blocos, sim, e não tem como reaver esses blocos, porque eles ganharam o direito adquirido disso, tá? Então, qual foi a solução? Foi fazer NAT, aquela história de ter endereço privado em IP público, né, para que os endereços possam render. E isso deu uma sensação falsa de que os IPs não iam acabar, que era só ficar fazendo NAT. Só que o NAT, ele atrapalha, né? NAT não se dá bem com um monte de coisa. NAT não se dá bem, por exemplo, segurança não se dá bem com NAT, voz não se dá bem com NAT, porque isso causa um atraso maior, né? E agora que os IPs acabaram, a gente vai estar falando de uma coisa que é o tal do CGNAT, né? Que é o NAT do NAT, né? Ou seja, eu vou fazer NAT em 2 níveis. E se um NAT atrapalha muita gente, né? Se um NAT incomoda muita gente, 2 NATs aí incomodam muito mais. Não tem mais endereço, o que eu vou fazer? Ou eu faço, o ideal seria ter pilha dupla, todo mundo falar V4, falar V6. Tem gente que não fez ainda a lição de casa. Então, se você tivesse a rede só em V6, você ia deixar de ver uma boa parcela da internet. Você pode fazer também túnel, né? Você tem ilhas V6,
fazer tunelamento, encapsular o IPv6 dentro do V4 para transporte, o que também causa delay, o que também tem efeitos colaterais. Ou fazer tradução de protocolo, né? Converter o pacote V4 em V6. Se traduziu só o endereço já causa delay, imagine você ter que reescrever todo o pacote V4 em V6 e todo o pacote V6 em V4, né? Então a solução NAT-PT também é muito pesada. Então a melhor coisa sempre é realmente pilha dupla, tá? Pilha dupla sempre é a melhor opção que se tem. Então, essa questão do NAT 444, a gente vai falar um pouquinho com mais detalhes ali. Uma coisa que é importante é o seguinte, né? Com a escassez, já está começando a aparecer empresa querendo ganhar dinheiro com IP. Né? Eu coloquei IP Trade aqui, venda de IP. Eu tenho contato com alguns provedores de internet que falam que tem empresas de fora do país perguntando se os provedores têm IPs livres e eles não queriam alocar esse IP, sublocar esse IP para eles. Porque tem empresas que vendem, alocam os IPs fora do país e cobram em dólar por mês isso. E a valores muito maiores do que o NIC faz. Tá? Isso é uma sacanagem, né? Porque assim, se alguém também for usar o teu IP, o que ele fizer de malicioso com o teu IP, você vai ser responsável. Então, emprestar o IP ou subalocar o teu IP é a mesma coisa que emprestar os seus documentos para alguém fazer um crediário no teu nome, né? Então, não é uma coisa bacana. A questão do CGNAT. Então, os endereços de IPs estão acabando, não tem como fazer milagre, né? Os endereços estão se tornando escassos. O que as operadoras e provedores de internet vão ter que fazer? Eles vão ter que fazer os endereços renderem ainda mais. Dentro do provedor de internet, pode-se usar endereço 10064, esses endereços aqui 164/10, né? Então vai de 164 até 100/127. São endereços IPv4 privados de operadora. É assim, do mesmo jeito que a rede 10, o 7216, o 92168, esses endereços são privados do lado do cliente, para não ter bate de endereçamento aqui, foi separado um bloco para ser privado somente dentro da operadora. E para que ela possa ainda usar esses poucos IPs públicos V4 que ela tem. Então, olha a maracutaia binária que acontece agora, né? Por exemplo, eu não tenho mais IP público para dar para o meu cliente, então eu vou dar 1006401 para ele. Então, esse 1006401, operadora, já faço NAT desse 1006401 para um IP público, para um 200 alguma coisa, por exemplo. Quando o cliente receber esse endereço, ele vai ter que traduzir o 1006401 para uma dessas faixas privadas que ele esteja usando internamente. Então, isso é terrível, vai aumentar o delay, dificulta a rastreabilidade, né? Você vai ter que fazer o log da porta, da porta de origem da conexão. Isso dificulta muito o funcionamento da rede, né? No mundo todo. Então, assim, o que você vai fazer? Então, você imagine que você tem ali, eu tenho um IP público, que na verdade está mapeado para um endereço 10064, para um IP privado de dentro da operadora. E aí, como é que eu faço? Então, por exemplo, eu tenho um IP público, que é o 166.237.148.1. Só que, assim, esse IP público, eu tenho vários IPs privados. Ó, do 1006400 aqui no meu exemplo, eu vou indo até 031. E eu rateio as portas, né? Então, esse IP 1006400, ele vai estar respondendo pelas portas de 0 a 2047. O próximo IP de 2048 a 4095. Então, eu fico fazendo eu divido o uso das interfaces, né? Cada IP, eu vou ter um IP, mas com porta restrita, tá? Então, as 65.536 portas, eu vou fazer a divisão. E aí, assim, todo mundo precisa de 65 mil portas? Não, mas eu preciso ver, de acordo com a aplicação, eu posso precisar de mais ou menos interfaces, de mais ou menos portas por IP, para atender as necessidades. Tinha colocado alguns exemplos para vocês aqui, né? Então, por exemplo, tem um hotspot, eu só tenho um IP válido.
Então, você tem lá 260 usuários com 250 portas para cada IP privado. Eu mapeei as minhas 65 mil portas do IP válido, dividindo entre os usuários. Um encontro de provedores de internet. Então, eu tenho atender mais de 1.400 usuários. Com 11 IPs, eu consigo isso. Só que eu dou 500 portas para cada usuário. Lembrando, né, cada vez que você abre uma aplicação, ele vai consumir uma porta, mas tem aplicações como, por exemplo, Google Street, né, Google Earth, que ele abre várias portas. Então, dependendo do que você usa, o usuário ele pode ter uma necessidade muito grande. Para um provedor de acesso à internet, o ideal é que o usuário tivesse aí pelo menos 2.000 portas. Então, assim, uma boa prática para atender um cliente residencial seria você dedicar aí 2.000 portas para cada usuário, atender 32 usuários com IP válido. E com 2.000 portas, ele já consegue atender bastante coisa aí. Tá? Bom, a questão do CGNAT. Na verdade, o que acontece, pessoal? Eu vou deixando a apresentação depois para vocês verem maiores detalhes, né? Mas você tem aqui... Nós temos um vídeo, o Nick BR tinha colocado um vídeo sobre o CGNAT, que vocês podem assistir depois, né? Eu acho interessante que eles falam que, na verdade, o CGNAT é um remédio de tarja preta, ele precisa ser receitado por um especialista, e você precisa fazer bem a diferença entre o veneno e o remédio é pura e simplesmente a dose, né? Então, vale a pena depois dar uma olhada no vídeo do Nick, tem um tutorial falando sobre log da porta de origem. Como agora você tem o IP privado, ele é dono somente de uma faixa restrita de portas, eu tenho que fazer o log da porta de origem. Isso é importante que vocês olhem depois. Bom, aqui ele estava dizendo, muitos equipamentos ainda não são antigos, não tem suporte a V6, é um outro problema. Aí nós temos uma outra questão aí a ser colocada, que é assim: como a sua empresa pretende lidar com a escassez de endereços IPv4? Então, tem 3 opções aí para vocês responderem, tá? O que você poderia fazer? Bom, primeiro, poderia solicitar mais endereços. Só vai poder solicitar endereço se for empresa nova, né? Empresa antiga não pode mais. Quem já recebeu um bloco não pode receber um novo bloco. Utilizar Carrier Grade NAT, CGNAT e outras técnicas de transição. Ou então, né, não temos preocupação de escassez de endereço, o esgotamento não nos preocupa. Temos IP para dar com pau aqui, temos muito IP sobrando. De repente, sei lá, um órgão do governo, as universidades em si, algumas empresas, algumas instituições públicas ainda têm estoques de IP, tá? Voltando naquela história lá do tempo das vacas gordas, né? Ainda tem gente com estoque. Então, a ideia é que vocês respondam essas questões aqui, onde é que a tua empresa se encaixa. Bom, com relação a serviços, pessoal, na verdade, assim, praticamente todos os principais serviços da pilha TCP/IP suportam IPv6, tá? HTTP, FTP, DNS, SMTP, todos esses serviços suportam. Hoje você tem uma série de programas, né? GNS3, Ziv, o próprio Pact3 com alguma limitação, você consegue emular isso, né? Lembrando o seguinte, né? Se eu tenho um mundo implementado, eu tenho um serviço implementado em V4 e V6, quem responde primeiro? Depende da implementação. Antigamente, a maioria das implementações, por exemplo, DNS, ele primeiro tentava responder em V6, depois tentava fazer a pesquisa em V4. Isso causava lentidão. O pessoal começava a ficar com raiva do V6, né? Desliga o V6 para a rede ficar mais rápida, tem que esperar dar o timeout do V6 para depois acessar em 4. Hoje em dia, né, as implementações tentam fazer os acessos simultâneos, né? Disparar as pesquisas em V4 e em V6 simultaneamente, ou pelo menos com uma leve vantagem para IPv6. Alguns milissegundos só, para não ter que ficar esperando o V6
dar timeout para depois fazer a consulta em V4. Todos os protocolos de roteamento modernos, eles suportam V6, tá? Então, o SPF, BGP, RIP. Na verdade, todos eles suportam. Importante notar que nessa fase de transição, que ninguém sabe até exatamente quando a gente vai ter, na verdade, V4 e V6, você tem uma rede física só, mas 2 redes lógicas, 2 gerências, 2 troubleshooting. Você tem que ter atenção redobrada. Eu brinco com o pessoal, a única coisa que não vai ter em dobro é o salário de quem mantém isso, né? Então, assim, o salário do administrador de rede continua sendo monopília, né? Mas toda a funcionalidade da rede, os protocolos de roteamento vão ser pilha dupla, tá? Outra coisa que eu acho importante destacar, né, é quando você fala em IPv6, o que é comprar um equipamento que tem suporte IPv6? O que você entende por suporte? Você vai comprar um equipamento do chinês ali, o chinesinho fala, oh, sim, suporta IPv6, né? Tem FE80 lá, tem um endereço V6 lá, suporta V6, não é isso. Suporte que se precisa é equivalência de capacidade. Tudo que você faz em V4, você tem que também conseguir fazer em V6. Isso que é suporte, isso que é o suporte que nós necessitamos aí. E não pode esquecer aí que a tabela V6 é mais pesada do que a tabela V4, né? Quando você anuncia no mundo IPv4, você tem alguma coisa aí, algo em torno aí de /20 até /24. No IPv6 você tem de /32 até /48. O que acontece? É o que eu estou mostrando aqui. Se você desagregar, você subdividir a sua rede de 20 a 24, você só tem 31 prefixos possíveis. Agora, de 32 até 48, você tem mais de 130 mil combinações, né? Então, se alguém quiser ficar criando rede quebrada, a tabela de rotas, que hoje a IPv4 está na casa das 600 mil rotas, a gente pode ter tranquilamente uma tabela com 1 milhão, com 2 milhões de rotas V6, quando todo mundo passar a usar V6. Então, se sumarizar já é importante nos dias de hoje, né? Sumarizar em V6 é mais importante ainda. Tá? Eu separei alguns exemplos de configuração, tá? Vocês vão ter na apresentação em si, para quem trabalha aí com mundo CIS. O que muda bastante é assim, né? Você não tem mais comando network, né? Nem o SPF, RIP. Só no BGP que você mantém network para anunciar as redes. Mas geralmente você simplesmente entra na interface e diz que ela fala o protocolo. De resto, 90% dos comandos são compatíveis, né? Onde tem a palavra IP, você acrescenta o sufixo V6. Como é que você fazia para ver rota em V4? Em V4 era show IP route, agora é show IP V6 route, e assim por diante. Tá, tem alguns exemplos. BGP com IPv6, você pode trabalhar V4 e V6, pode fazer o V4 transportar 4 e 6, uma seção V6 transportar 4 e 6, ou separar totalmente, né, que é a boa prática recomendável aí. Então, pessoal, esse é o nosso terceiro e último questionário aí, né? Como vocês se sentem preparados para configurar IPv6? E aí, sim, não, ou tem algum conhecimento, precisa melhorar um pouco mais? Então, aí, para que a gente tenha as estatísticas aí, eu peço que vocês respondam, por favor. Bom, o que acontece, pessoal? A gente tem, eu separei para nós, como é que está o cenário de utilização de IPv6 no Brasil? Como é que está o cenário de utilização de IPv6 no mundo, propriamente dito, né? Nós temos duas fontes de dados aí. O SixLab, que é uma iniciativa da Cisco de estar coletando dados, e uma iniciativa do próprio Google, né, que traz estatísticas do uso de V6. Só que, assim, aqui a gente tem um pouco diferente, né? Qual que é a diferença aqui? O SixLab mostra do ponto de vista das operadoras, quem já implementou, quem anunciou bloco. Então, aqui o SixLab traz do ponto de vista das empresas e dos provedores e operadores de internet.
O Google, ele mensura o tráfego do usuário final, se ele está navegando ou não utilizando IPv6. Então, temos a visão do ponto de vista das operadoras e aqui do ponto de vista do usuário final. Eu vou compartilhar a tela aqui, vou compartilhar minha tela. Pronto. Aí, o que acontece? Aqui, ó, vocês têm, por exemplo, o SixLab, tá? Então, o que está em vermelho, o que está em verde aqui, desculpa, são os locais onde você tem maior ocorrência do protocolo IPv6, maior adoção do protocolo IPv6. Então, se a gente pegar aqui Brasil, por exemplo, ó, a gente vê que 41% das redes usam, 41,81% anunciam V6, tá? 63% dos AS de trânsito tem V6, conteúdo ele coloca como 58%, mas os usuários são bem baixos, né? Apenas 20%. Então, ainda quase 80% dos usuários no Brasil, eles ainda não fazem, não tem IPv6 nativo, tá? Então, se você for parar para analisar e comparar com os vizinhos ou com outros países, por exemplo, nós estamos melhores que a Argentina, olha só. Puxando a velha rivalidade ali, né? A Argentina tem apenas 28,93% de implementação. Mas se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, ó, 48%, está um pouco melhor, né? Nossos vizinhos aqui, ó, a gente tem o caso, o Equador, por exemplo, é um país pequeno, esses 46% aqui, contra os nossos 41%, por que o Equador está melhor, né? O Equador, por exemplo, ele é o case de sucesso de implantação de IPv6 da Telefônica, tá? Então, eles investiram muito nisso e acabou ficando um case diferenciado aí. Essa é algo interessante de se comparar aí. E esse gráfico, ele é dinâmico, tá? Ele todo dia tem atualizações. Do ponto de vista esse aqui é o SixLab, né? Do Google, né? Deixa eu só pegar aqui. Se a gente colocar o IPv6 do Google, a gente tem aqui as estatísticas de uso, né? Você vê que a gente vem crescendo muito, como eu falei para vocês, a utilização vem crescendo muito nos últimos anos de IPv6. Mas se a gente pegar aqui a adoção por país, aí ele já coloca o Brasil aqui, ó, ele coloca a adoção só de 20%, que é aquela história dos usuários, né? Então, apenas 20% dos usuários realmente navegam em V6. Nos Estados Unidos, são 35%. No Equador, 16%. Então, apesar de que eles têm uma infra maior, tem pouca gente navegando ainda, né? E isso são dois indicadores excelentes para que a gente consiga visualizar aí a nossa região. Deixa eu só voltar à apresentação. Bom, os links estão na apresentação que vocês poderão baixar depois, né? Deixa-me ver para fazer uma remate.com. Tá, então, deixa eu aproveitar aqui para fazer o meu jabá também, né? Pessoal, durante essa 1 hora, eu procurei colocar assim, os pontos fundamentais, essenciais aí da discussão do uso de V6. Em outubro, no dia 7 de outubro, eu vou estar ministrando um workshop de um dia todo, né, das 9 às 18, falando de IPv6, uma metodologia para implementação de pilha dupla. Esse é um curso pago, mas eu ofereci aqui para as 3 primeiras pessoas que publicarem dúvidas no fórum do Pergunte Especialista, o fórum que a Tabata havia anunciado para vocês, vão ganhar uma bolsa de 100%, vão poder assistir o curso na faixa. Então, depois, acabando a apresentação, eu sugiro que, eu vi que tem muita gente que colocou dúvidas, eu vou tentar abrir um tempinho aqui no final, mas caso não dê tempo, postem as suas dúvidas lá, e se forem um dos 3 primeiros, ainda vai ganhar ainda o curso na faixa. Divulguem para os outros também, por favor. Então é isso, pessoal. Acho que eu tinha para comentar é isso. Muito bem, Adilson. Muito obrigada por esta apresentação.
E bom, agora vamos começar então com a sessão de perguntas e respostas. Então, pessoal, por favor, façam todas as suas perguntas no momento para que o Adilson possa respondê-las. A primeira pergunta que temos aqui é como se encaixa no cabeçalho do IPv6 os cabeçalhos de extensão? Os cabeçalhos de extensão são cabeçalhos à parte. Existe um campo chamado protocol, que é o antigo next header, né? E ele chama outro cabeçalho de extensão. Então, os cabeçalhos de extensão, eles vêm depois do cabeçalho base. Depois temos outra que diz, posso implementar só o IPv6 na minha rede privada, mesmo com o IPv4 público? Sim, você pode implementar apenas IPv6 dentro da tua rede interna. O problema é que externamente, se você trabalhar só com V6, um grande pedaço da internet não vai ser visualizado, né? Não vai ser visto. Conhece algum caso da empresa utilizado o protocolo ISIS com IPv6 mais IPv4? Empresas que trabalham com data center geralmente usam ISIS, e grandes operadoras que têm um core muito grande, tipo Embratel, Telefônica, tem ISIS implementado com V4 e V6 também. Ok. Poderia listar os problemas de segurança e de QoS que aparecem quando se usa NAT? Então, quando se usa NAT, o NAT ele dá a falsa sensação de que tua rede está protegida, né? Os problemas que você tem geralmente são mais relacionados, por exemplo, à performance. Se você, por exemplo, tem NAT, com certeza grande parte da CPU e memória que a caixa está rodando, está sendo ocupado para trabalhar com NAT. Como você tem uma falsa sensação de segurança, acha que o NAT te protege, você pode relaxar nas regras de firewall, né? Então, assim, NAT, na verdade, não é um mecanismo de segurança. O NAT foi criado pura e simplesmente para permitir que os endereços de IPv4 se multiplicassem, tivessem uma vida mais longa. Então, é necessário implementar um firewall, né? Então, a ideia com o IPv6 não há mais NAT de endereços, né? O NAT como a gente conhece. Então, é necessário criar e adaptar as regras de segurança do firewall. Ok, diz aqui, o usuário hoje que possui IPv6 em pilha dupla com IPv4, caso ele desabilite o IPv4 em sua configuração no desktop, ele terá plena navegação em todos os sites famosos e não tão famosos? Então, os sites famosos, eles geralmente têm IPv6 e IPv4 juntos, tá? Então, por exemplo, Facebook, Google, os sites dos grandes players do mercado, ele vai navegar sem problema. Agora, os sites menores, menos conhecidos, ainda existe uma grande leva de sites que não tem V6. Então, ele não vai enxergar uma parte da rede, uma parte que ainda é significativa. Por isso que eu tenho que trabalhar sempre com V4 e V6. Com o V4 desligado, uma boa parte da rede ainda não se vê. Qual a utilidade do tipo de endereço Unique Local? Na prática, ele é usado? Sim, Unique Local é o equivalente aos endereços privados da RFC 1918, né? Rede 10, 172.16, 9268. É que, na verdade, assim, acho que a pergunta de quem fez é assim, para que eu tenho um endereço privado em V6 se eu tenho uma quantidade gigantesca de endereços? Podia ser tudo público, né? A grande questão é que você vai usar esse endereço Unique Local para alguma coisa que você não quer que apareça na rede e fique só na tua rede interna. Por exemplo, uma impressora. Eu quero compartilhar uma impressora entre dois sites meus.
mas eu não quero que essa impressora seja publicada na internet. Então, os endereços de Unique Local, as operadoras colocam um filtro. Tudo que é FC e FD não vaza para a internet. Então, essa é a utilidade dos endereços de Unique Local. Ok. Tem aqui outro que diz, Adilson, você pode explicar as 5 sequências de 4 bytes de IPv4? Não entendi essa sequência. 5 sequências, na verdade são 4, né? Os endereços de IPv4, eles são 4 blocos separados por ponto. Então, por exemplo, 192.168.10.10. Cada bloco são 8 bits. O IPv4 são 4 blocos de 8 bits. O IPv6 são 8 blocos de 16 bits cada. Então, são 8 vezes 16, que dá os 128. Ok. Diz aqui a outra pergunta. Com o IPv6, temos que ter mais conhecimentos em firewall, até porque NAT não é segurança, diria que é uma camada de segurança? Sim, com certeza. Assim, para quem trabalha com segurança, IPv6 é algo que deve se preocupar em criar firewall específico, né? Os endereços mudam. Em IPv6 você se preocupa com endereços de multicast muito mais, porque tudo roda em multicast, já que não existe o broadcast, né? Então, assim, é necessário criar regras, porque como você usa IPs públicos e não tem mais NAT, as redes podem ficar menos seguras, né? Além disso, você tem um monte de coisas na internet das coisas que não foram feitas para TIP. Câmera de videovigilância, por exemplo. A maioria dos fabricantes não tem experiência com segurança, né? Então, a câmera geralmente está lá. Se vai colocar um V4 ou V6, ela pode estar vulnerável. Então, sim, temos que existe toda uma preocupação com segurança para tornar essas coisas novas que estão entrando na rede mais seguras. Ok, perfeito. Você pode falar um pouquinho mais sobre a segurança do IPv6? Então, IPv6, ele foi criar, o IPv6 ele veio com o IPsec, né? O IPsec é uma técnica que você criptografa os pacotes, mas isso não vem habilitado por padrão. Você pode ativar o IPsec para criptografar e autenticar os pacotes. Isso vem desligado. O que acontece, na verdade? Eu acho que o principal problema é que, assim, falhas de segurança todos os programas têm. Qualquer software, você tem um período de debug, né? O problema do IPv6, como ele nunca foi usado em larga escala, então ele tem bugs não conhecidos. Por quê? Você só descobre o bug utilizando. Como tem pouca gente utilizando, então você ainda tem muito o que descobrir. E o problema é que ninguém quer ser, como a gente chama aqui, de boi de piranha, né? Ninguém quer ser o primeiro a colocar o pé lá no rio cheio de piranha e ser comido. Então, as boas práticas de segurança ainda estão sendo construídas. Quando você fala de boas práticas de segurança para o mundo V4, a gente está falando de alguma coisa que está madura há 30 anos, né? Ao passo que IPv6 tem aí, apesar de ter aí quase 20 anos, mas de uma utilização muito pequena. E não, por isso há muito que se construir ainda. As boas práticas para segurança IPv6 ainda não existem ou ainda estão sendo criadas, né, por assim dizer. Nós somos a geração que vai ter que refinar essas práticas de segurança. Ok, perfeito. Diz, que relação tem o IPv6 com o protocolo de roteio interno? No roteamento, você tem uma tabela de rotas independente para V4 do V6. Você vai ter uma tabela de rotas V4 e uma tabela de rotas V6. São tabelas autônomas e independentes. E é preciso ter cuidado para ver se a tua máquina tem CPU e memória para suportar os dois mundos.
os dois planos de endereço. Ok. Temos aqui outra que diz... Nossa, agora sim tem bastantes perguntas. Muito bem. Diz aqui, um provedor de internet de usuários, residências e empresas que ainda não implementou IPv6 sobreviverá por mais ou menos quanto tempo ainda só com IPv4? Deixe-me pegar minha bola de cristal aqui e ver. Assim, como eu havia comentado antes, é muito difícil prever tempo. Eu acho que nós vamos ter ainda V4 conversando com V6 pelo menos de 5 a 10 anos ainda. Nós vamos falar de V4 e V6 em pilha dupla. Porque o parque instalado de IPv4 é gigantesco, é muito grande. E geralmente as pessoas começam a implementar mais pela dor e não pelo amor, né? Ou seja, quando realmente começa a dar problema, quando ele começa a sentir falta, é que ele vai começar a implementar. Então, eu acho que de 5 a 10 anos ainda. Ok, diz aqui, em que medida a escassez de profissionais IPv6 tem impactado na transição de rede IPv4 para IPv6? As empresas, elas ficam relutantes em investir em treinamento para IPv6, como eu tinha comentado, porque IPv6 é um projeto que tem um custo e não tem um retorno imediato. Eu vejo que as empresas, os programas de certificação como CCNA, CCNP, CCIE, e mesmo de outras empresas como Microsoft, Linux, todos adaptaram seus programas de treinamento para abordar IPv6 em algum grau. Tá? Então, eu diria que o mundo está caminhando para se adaptar, mas ainda falta muito ainda, né? E eu vejo isso como oportunidade para as pessoas, porque, por exemplo, eu ministrei um curso para uma empresa que estava atendendo uma grande operadora. Essa operadora contrata terceiros para fazer configuração, esses terceiros não tinham skill em IPv6. Então, eu já vejo, já começa a surgir vagas, eu já vi, ainda é meio tímido, mas tem vagas que estão começando a aparecer pedindo skill de V6. Então, eu acho que assim, ainda é novo. Então, os cursos abordam muito mais V4 do que V6. E em todos os níveis, na faculdade, no colégio técnico também. A gente tem muito por fazer ainda. É possível monitorear o tráfego IPv6 e IPv4 separadamente? Sim. Você tem ferramentas como o Wireshark, que você pode fazer filtros, né? Você captura junto, mas cria filtros para você enxergar em V4 e V6. Ok. Temos outra. O OSPF V3 funciona bem com pilha dupla IPv4 mais IPv6? Desculpa, quem funciona bem? Não entendi. O OSPF V3 funciona bem sim. com a pilha dupla IPv4 mais IPv6? O SPF V3 é uma coisa interessante. No princípio, ele foi criado para trabalhar só com V6. Depois ele sofreu uma adaptação e agora ele consegue trabalhar com famílias de endereços. Ele consegue trabalhar com V4 e com V6 num único processo. Tá? No iOS versão 12, alguma coisa, você tinha que ter um SPF para V4 e um para V6. Já na versão 15 do iOS, você já pode ter um processo SPF V3 só e os dois endereços dentro dele. Ok. Diz aqui, você acha que em algum momento, em algum tempo pode existir uma imposição na migração de IPv4 para IPv6 ou pelo menos implementação de IPv6, assim como houve com a TV analógica para digital? Então, o grande problema é o seguinte, diferente do que acontece com outras instâncias de gerência da internet, o problema é que, assim, quem controla a administração da internet não tem poder de mando de obrigar as coisas. Aqui no Brasil a gente tem a Anatel, né, Agência Nacional de Telecomunicações, que impõe, né, tem que ser assim. Os registros regionais
que cuidam da administração de IPs e de nomes de domínio, eles não têm poder de mando, eles só podem falar as boas práticas. Então, se espera que o mercado regulamente isso. Aí eu acho que você teria que ter alguma coisa local, por exemplo, a agência regulatória do país teria que bater o pé, né? Eu acho que isso não aconteceu até hoje, né? Então, eu acho que duvido que aconteça. Aqui diz, como é configurado a pilha dupla no router? Você configura todos os comandos de V4 e depois coloca os comandos de V6. A ideia de pilha dupla é fazer as configurações em paralelo. Você não tira as configurações do 4 para colocar no 6. Você coloca IP address 200.10.10.1, IPv6 address 2001 DB8.10.10, por exemplo. Então você faz as configurações em paralelo. A caixa fica com as duas coisas. Ok. Diz, backbone MPLS IPv4, qual é a melhor estratégia para carregar IPv6, tunnelamento ou estabelecer todos os protocolos também IPv6? MPLS suporta uma técnica que a gente chama de 6PE, 6VPE. Desculpa. O que é isso, né? Na verdade, você pode configurar IPv6 só na ponta do cliente e aí o MPLS transporta IPv6 de um cliente para o outro. A operadora em si, ela não tem o custo de implementar IPv6 dentro dela. Grandes empresas no Brasil fazem isso, 6PE, 6VPE. TIM, Embratel, Oi, todo mundo que vende MPLS usa 6PE, 6VPE. Temos por aqui outra que diz... quais são as formas de fazer IPv6, IPv4 e IPv6 se comunicarem? Geralmente você tem três opções. Ou coloca pilha dupla, quer dizer, habilita V4 e V6 em todas as caixas, ou cria túnel, né? Então você cria um túnel para fazer o IPv6 passar encapsulado, ou faz tradução. Tem uma máquina que converte pacote V4 em V6 e V6 em V4. Três técnicas, então, tunelamento, tradução e pilha dupla. Ok. Muda muito o funcionamento do MPLS no IPv6? Não, você só configura as máquinas da PON, os roteadores que são chamados de PE. É bem tranquilo. E geralmente a empresa não gasta nada a mais, mantém os mesmos equipamentos. Ok, perfeito. Bom, eu acho que já vamos terminar ou concluir com esta sessão de perguntas e respostas. Essa é a última oportunidade. Temos aqui já a última pergunta que diz: a tendência do mercado seria manter o IPv4 funcionando localmente nas redes internas das empresas e somente o IPv6 para se comunicar com a internet? Então, uma coisa que eu acho importante de se lembrar é assim, o patinho feio é o IPv4. Quem vai morrer é o V4. Então, redes novas, eu aconselho que você crie toda a estrutura já em V6. Redes antigas vão ter que colocar o V6 para ser ativado, né? Mas tendo em mente, assim, quem vai ser desabilitado no futuro é IPv4. Então, todo mundo, redes novas vai ter que ter V4 e V6, redes velhas que só tem V4 tem que ter V6. E com o tempo, quem vai ser desabilitado é o 4. Ok, perfeito. Bom, vamos então já continuar com isto. Bom, lembrando, né, que o Pergunte, isso eu ia falar, que o Pergunte ao Especialista vai ficar aberto até o dia 22, né? Então o pessoal pode postar as dúvidas por lá. Exatamente, realmente, se vocês não conseguiram perguntar durante esta sessão, se vocês viram este webcast depois, vocês podem ter acesso ao Pergunta ao Especialista, que o Adilson irá responder todas as perguntas.
evento estará disponível desde hoje até o dia 22 de setembro de 2017, ou seja, este ano. E, bom, aí vocês podem botar todas as suas dúvidas, que o Adilson vai responder já já. Também queremos lembrar que já temos a nova comunidade e temos comunidades em outras línguas. Se você fala espanhol, japonês, russo, chinês, você pode também entrar a essas comunidades e também aí tem eventos. Também, algo bem importante é que nós comunicamos os nossos webcasts através das redes sociais. Então, vocês podem entrar tanto o Twitter, como temos o Cisco TS Latam, Cisco Portugal, Cisco do Brasil, onde vocês podem conseguir muitas mais informações sobre estes eventos. Também temos o Facebook, que é Cisco TS Latam, Cisco Portugal, Cisco do Brasil, e temos também o grupo da comunidade de suporte da Cisco em português, onde vocês também podem entrar e conhecer mais sobre os eventos que temos dentro da comunidade. Também convidamos para redes sociais, temos o YouTube, App e LinkedIn. Para nós é bem importante sua opinião sobre este evento. Por favor, ao finalizar a sessão, pedimos que você responda a pesquisa que irá aparecer na sua tela. É importante porque desse jeito nós sabemos que temas vocês querem ver nos próximos webcasts e também a qualidade, né? Ver a qualidade dos eventos, se vocês estão gostando. Então, por favor, pedimos-lhes que vocês nos ajudem com essa pesquisa para nós saber como podemos melhorar. Muito obrigada por estar aqui nesse webcast. Adilson, Márcia, muito obrigada por sua participação. Realmente foi um webcast bem interessante e, bom, que deixou ver o que vai acontecer nos próximos, não só nos próximos dias, sino nos próximos anos nessa situação do IPv6. Adilson, alguma coisa que você queira dizer? Não, só novamente agradecer a todos aí pela presença, pela participação. Aquilo que eu falei, é um overview, né? São numa hora, né? Reforço a ideia que vocês podem deixar suas perguntas até o dia 22. E aqueles que tiverem interesse também, né? Na apresentação está o link do curso que eu vou estar ministrando. Quem não ganhou, ainda pode adquirir o curso do workshop de IPv6 que eu farei no mês que vem. Perfeito. Márcia, eu não sei se você consegue falar por aí, mas muito obrigada por estar aqui com a gente, por responder todas as perguntas. E lembrem, por favor, pessoal, que a gente vai ter o Pergunte ao Especialista até o dia 22. Botem aí todas as suas perguntas sobre o IPv4 e o IPv6 para que o Adilson possa responder. Ok, bom, tchauzinho, obrigada. Tchau, tchau.